A Argentina começou a julgar 5 brasileiros considerados foragidos e que foram condenados pelos atos de 8 de janeiro. O repórter Matheus Dias agora aqui com a gente. Quem são os brasileiros e quanto tempo deve durar esse julgamento? Tudo bem, Matheus? Bem-vindo. Sim, Tiago, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. O julgamento começou hoje, então deve durar cerca de uma semana ali para julgar os 5 condenados. Então, esses que são 5 condenados aqui no país por conta dos atos do 8 de janeiro de 2023, atos golpistas, invasão aos 3 poderes. Eles fugiram para a Argentina na época, buscando refúgio, tentando ali se livrar do que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, a prisão desses condenados aqui, e também para tentar evitar ali a extradição no país. Isso ainda em 2023, só que em 2024, Tiago, em outubro de 2024, uma lei na Argentina mudou que proíbe, então, a concessão de refúgio no país para pessoas que cometeram crimes considerados graves. Então, crimes esses como atos terroristas e também atos que tenham incidência ali sobre os direitos humanos. Por isso, esses 5 suspeitos foram presos no território argentino ainda no final de 2024. Agora, então, o julgamento para definir se eles vão ou não ser extraditados. Fato esse que é pedido pelo ministro Alexandre de Moraes desde o ano passado. Ele já tinha determinado isso e agora a Justiça Argentina, no Tribunal 3 de Buenos Aires, vai julgar se essas 5 pessoas vão ser extraditadas ou não. A gente fala de Rodrigo de Freitas Moro Ramalho, Joelton Guzmão de Oliveira, Joel Borges Correia, Wellington Luiz Firmino e Ana Paula de Souza, eles que foram condenados aqui no país a uma pena de 14 a 17 anos de prisão. Esse julgamento começou hoje, deve durar até semana que vem, e depois que o julgamento terminar, depois que todas as partes forem ouvidas, as defesas desses condenados forem ouvidas, aí sim o juiz argentino tem 3 dias úteis para tomar a decisão, que deve sair na terça-feira da semana que vem, Tiago, já que segunda-feira é feriado. Então, mesmo no país de Javier Milei, aliado de Jair Bolsonaro, que inclusive teve as primeiras medidas cautelares impostas após a Polícia Federal descobrir ali nos arquivos de Jair Bolsonaro que ele havia pedido refúgio também a Javier Milei, nesse país também agora será julgado a questão da extradição de 5 dos 61 condenados que fugiram para a Argentina durante esse processo. Inclusive, depois que essa lei mudou, Tiago, lá em outubro de 2024, a Argentina e o Brasil entraram num certo acordo em relação a isso. O juiz dessa terceira região de Buenos Aires, o juiz Daniel Eduardo Rafecas, ele já havia demonstrado que estar de acordo com a extradição, mas para isso primeiro precisa ouvir todas as partes envolvidas ali na questão. Os condenados primeiro são eles que estão depondo, né, neste momento. Começaram hoje o depoimento por volta das 11h30 de Brasília, vai até semana que vem, mas ele já tinha se mostrado de acordo, tanto que em junho desse ano, o governo argentino mandou ao Brasil uma lista com os nomes de todos os 61 refugiados que haviam fugido do país depois de terem sido condenados aqui no Brasil, viu, Tiago? Isso, a situação desses brasileiros que estão fora aqui do país. Matheus Dias volta daqui a pouquinho com outras informações. E no próximo bloco, a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil pede acesso a documentos sobre operações de combate